Olá, senhores. Nós fizemos as primeiras montagens do SolidWorks, mas eu acredito que agora é hora de ir além, fazer uma montagem com vários níveis e que cada nível conte a sua história. Então, para isso, eu achei um componente que o pessoal não costuma ver. Eu até achei isso de um canal chamado CAD Cut Tutorial, mas ele constrói todas as peças de uma forma totalmente diferente. Ele bota uma lógica totalmente diferente nos seus componentes do que eu quero mostrar para vocês. A minha ideia é construir esse motorzinho aqui com vocês no SolidWorks, componentes a componentes. Eu não sei até quando o Covid vai durar, eu não sei muito bem até quando que as nossas vidas estarão fechadas, mas cada parte, se eu puder passar uma mensagem de cada parte, já vai ter grande valia para vocês. Então, esse motor aqui, se vocês forem dar uma olhada, ele tem 140 peças, mas no nível superior ele processa aproximadamente 30 e poucos posicionamentos. Ele é uma coisa que não toma tanto tempo. Vou puxar aqui para baixo para vocês. Ele tem 30 e poucos posicionamentos no nível superior e uma montagem com 140 itens. Trazer essa lógica para vocês que vai ser toda a tônica dessa parte, dessa abordagem. E esses truques servem para qualquer CAD. Não importa se é SolidWorks, se é CATIA, se é Inventor. Importa que nós temos que pensar de uma forma a construir. Se vocês forem olhar essa montagem, ela tem vários níveis e todos eles são resolvidos aos poucos. A gente vai descendo e agrupando o que é fixo entre si. Essa montagem do cárter e dos cilindros, ela tem toda uma maldade para que tenha 70 e poucos dos componentes e seja uma montagem que no final das contas tenha apenas 3 posicionamentos no nível superior. Esse tipo de lógica que eu vou trazer para vocês. E para fazer esse motor, quem tem a lógica da aranha na montagem passada é o cárter. Trazer essa lógica no cárter é que vai fazer todo sentido aqui. Esse cárter, por enquanto, ele foi pensado para ter 6 cilindros. Mas se fossem 5, se fosse 4, como que ele seria? É esse tipo de pensamento que nós vamos trazer. Então, para, para o trabalho aqui com vocês, eu separei então alguns componentes que nós vamos construir. Eu vou descartar todos os montagens, eu vou fechar tudo aqui. Eu posso compartilhar também com vocês depois a montagem completa, se vocês pedirem. Descartar as alterações. Vamos fechar todos os componentes. Não vou salvar. E eu quero mostrar para vocês. A minha ideia, então, nesse primeiro vídeo, é criar a construção do cárter em si. Eu tive que dar uma quebrada nas vistas e botar para o lado, senão não ia dar para entender. O que acontece? Eu tenho que planejar ele de uma forma que eu controle quantas faces ele tem. Então, esse tipo de coisa, se nós formos pensar nele, ele é um hexágono. Um hexágono é um conjunto de triângulos. Ele forma esse polígono aqui com base em triângulos. Eu tenho furos que são copiados com base na quantidade de faces. Seja esses aqui que estão na vista de frente, seja os que estão na vista de topo, e seja os que estão na vista de baixo. Enxergar isso é que traz toda a lógica construtiva da peça. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar a peça nova. E eu vou fazer esse tipo de coisa, esse planejamento do componente com vocês. Ele tem um nome, eu vou sempre utilizar os nomes que estiverem aqui no canto. Eu vou chamar ele de Carter e já vou salvando ela, porque ela é uma peça um pouquinho mais chata de se pensar. Eu vou primeiro salvar ela, porque antes mesmo de desenhar, antes mesmo dela ter forma, eu vou pensar nas mensagens com as quais eu estou conversando com vocês. O foco vai ser a aula de equações aqui. Toda a parte de equações no SolidWorks. Só um minutinho.
toda a parte de equações que nós vamos ter aqui. Todo o planejamento. Então essa aqui vai ser a peça 19, Carter. Então eu coloco o componente, eu vou salvando ele. Eu coloco esse nome muito mais para ter identificação depois na montagem. Então, antes mesmo de começar a desenhar, eu vou criando aqui as minhas equações. Que elas precisam de algumas lógicas que eu preciso ter. Então, eu começo a criar umas variáveis que vão definir como que a montagem vai funcionar. Quando é por ângulo, tem umas coisas que são bem simples. Olha, eu vou dizer quantos lados que eu vou querer ter. Então, é uma variável global. Quantos lados que eu quero? 6 lados. E essa variável lados ela vai ser utilizada múltiplas vezes. E daí eu vou ter um carinha chamado ângulo, que, na verdade, o que ele é? Ele vai pegar o valor de 360 graus, que equivale à peça inteira, e vou dividir pela quantidade de, abre aspas, lados, fecha aspas. E ele automaticamente calcula isso. Esse truque aqui traz toda a lógica de como que vai funcionar a minha construção da peça. Ter a quantidade de lados e ter o ângulo também. E isso vai ter todo o impacto também na montagem depois, quando nós fizermos o conjunto do motor completo. Então, dois parâmetros bem simples. Então, aqui no plano superior, que é onde eu enxergo a peça, eu vou primeiro colocar uma linha de simetria. Eu vou desenhar metade da peça, mas eu vou considerar como se eu tivesse a medida completa dela. Então, para isso funcionar, eu teria que ter sempre números pares. Eu poderia fazer isso também numa parametrização, mas eu não vou fazer isso tão a fundo. Que eu poderia garantir que sempre fosse número par que tivesse ali, ou fosse e acima de 4. Ele também teria que ser. Então seria 4, 6 ou 8 cilindros. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui então esse triângulo para fazer a construção da peça. Isso é um preciosismo que vai valer a pena. E eu amarrei ele para ter a minha simetria. Para garantir que ele vai respeitar aquele meu ângulo, quando eu for botar a primeira cota, a primeira coisa que eu tenho que saber, olha, ele teria o 106 de ponta a ponta. Então eu boto esse 106 aqui completo na peça e eu represento o cárter completo. Essa linha de simetria garante que o triângulo vai ficar ali meio que centralizado. E agora, para ter o ângulo da abertura correta, como que eu preciso fazer? O que eu faço? Eu não vou digitar a cota. Eu criei as variáveis globais. A partir do momento que eu digito um igual, ele me pergunta quais são as variáveis globais que eu vou querer utilizar. Eu vou utilizar a variável global ângulo. E ele automaticamente vincula ao que eu pré-estabeleci nas equações. Ele mostra esse símbolo aqui para mim. E ter o ângulo e ter os lados vai me ajudar na construção da peça. Para garantir que isso seja construído como um hexágono. Eu poderia fazer como se fosse um hexágono e colocar das faces, depois fazer um padrão? Poderia, mas eu não teria uma parametrização tão boa, nem essa que vocês vão ver a partir de agora. Outra coisa, se eu vou trabalhar com parametrização, eu já posso marcar algumas alturas. Eu desenho no plano superior, perfil principal da peça, mas eu posso fazer todo um planejamento. Olha, eu sei que minha peça vai ter uma altura total de 56, que eu vi aqui no corte. E eu tenho aquela base ali de baixo, no meio, onde tem esse oco aqui, ele tem uma base de 11. Eu vou marcando essas informações para ter de onde buscar. Só que isso é uma lógica construtiva que a gente traz então a partir de um outro plano e vamos marcando isso aqui. Isso aqui eu vou chamar de perfil superior. E a partir do plano frontal, eu vou botar as linhas aqui.
E vou marcar aqui, por exemplo, esse carinha aqui. Eu vou ter o 11 milímetros. Eu estou, antes mesmo de gerar o 3D, eu estou planejando a peça. E aqui eu vou ter a altura de, no caso, vai ser os 56, que é o total da peça. Outras coisas eu poderia fazer. Imagine o seguinte, isso aqui é uma técnica para parametrização muito poderosa. E daí vai acontecer que eu vou amarrar outras coisas. Esse aqui vai ser a marcação das alturas da peça. Apertei o F1 sem querer. Esse esboço eu vou chamar de alturas, porque aqui tem as duas principais alturas da minha peça. Eu também teria aqui, no caso, que a partir daquele 11, eu tenho aquele corte que vai para cima. Deixa eu procurar o diâmetro dele. Ele tem esse diâmetro aqui de 90. Deixa eu verificar se é isso. Tem sempre medo de pegar o errado. É o 90. O 78 é dos furos internos. Eu vou marcar aqui. Vou criar, a partir do plano superior, eu vou criar um plano novo. Vocês viram quando eu criei aquela peça bem conhecida para criar um plano inclinado numa face. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou utilizar um plano que eu vou criar a partir do plano superior e marco nesse ponto do esboço que estava no alturas. Ele funciona como uma parametrização, porque todas as alturas estão nesse esboço. Então eu posso sair daqui também. Agora, a partir desse plano aqui, eu vou abrir aquele esboço marcando o 90. Se quisesse também, poderia marcar o 78. Mas depois a gente volta nisso. Vou marcar aqui o 90. Eu posso voltar e fazer isso em vários esboços. Isso que vocês vão ver a magia da construção dessa peça. Então, eu estou marcando aqui o perfil recorte, perfil interno. Então, eu estou renomeando para entender o que eu estou fazendo na peça como um todo. Deixa eu ver o que mais é importante ter nessa peça. Falta aqui, no caso, a marcação desse furo aqui, que ele é passante. Se eu quisesse colocar ali, eu poderia colocar também. Poderia colocar tanto no perfil superior, porque na verdade não, porque daí esse aqui é lá de cima. Eu poderia marcar. Eu vou marcar sim esses furos aqui, olha só que ele pega a quina. Ele vai descendo na quina da peça. Ele tem o furo, o M6, aqui na quina, que ele vem lá de cima. E eu tenho também o diâmetro 6, que está aqui embaixo também. Também é um outro M6. Um é passante e o outro não. São dois furos M6. Então eu vou fazer essas marcações já aqui na peça. Não é obrigatório, mas vai me ajudar bastante. Eu vou editar o esboço. Então some aquele restante. Ele vem marcado aqui nessa quina. Então eu vou abrir um círculo. Aqui tem toda uma maldade para a qual vai me servir. Já temos 10 minutos construindo essa peça. Vai ter o 90 e o 78. Na verdade, o 78 e o... Deixa eu ver se eu acho. Não é o 106. O 102 aqui. O 90, o 78 e o 102. Poderia ter feito melhor esse detalhamento ali, para marcar as quinas. Então, com isso, vejam só, estou marcando os furos, estou construindo toda uma peça que seja parametrizável. Eu vou já botar também aqui, se fosse o caso, eu poderia colocar os... Poderia colocar aqui também os pontos, mas não faz sentido, porque os pontos eu coloco no assistente de perfuração, eu só ligo o esboço quando eu precisar deles. O que eu vou fazer para me ajudar, uma vez que isso aqui é só uma marcação de lugar, eu vou transformar isso aqui em linha
de construção para não atrapalhar depois quando eu fizer a extrusão da peça. Deixa eu verificar. Agora eu poderia também só fazer na parte frontal da minha peça, lá na frente, marcar esse primitivo aqui que eu tenho para colocar os furos, a marcação desse furo que vem aqui para baixo, que ele forma todo um canal de ventilação, e também poderia marcar a posição desse central aqui. Então, como que eu faço isso? Eu vou sair do esboço, ele vai atualizar todo mundo que está para baixo. Agora, a partir do plano frontal, eu vou criar aqui na frente desse triângulo que eu marquei. Vou a partir do plano frontal, o que eu fiz? Olha só. Eu vou utilizar o plano frontal, eu vou dar um S, chamar o comando plano. Eu vou dizer que ao invés de dar uma distância, eu vou marcar esse ponto ali, porque ele é paralelo ao plano frontal e vem até esse ponto. Uma coisa bem parecida com o que eu tinha feito antes no superior. Agora nós estamos aqui, nós temos a altura da peça, nós temos quanto que tem que baixar, nós temos diversas posições. Aquele furo maior, eu não vou fazer com assistente de perfuração, porque ele é um furo que é um corte, não é bem um furo. Então ele tem uma lógica de construção um pouco diferente. Eu vou utilizar essa posição aqui do centro como marcação e vou utilizar aqui um outro círculo para fazer os furos, os primitivos dos furos que eu vou colocar na volta. Então a primeira coisa vai ser o 25 de cima para baixo e nós também teremos uma outra marcação de 24 para baixo. Essa linha aqui pode ser sólida. Não, eu vou deixar ela como construção. Essa aqui é construção e essa aqui é construção, porque o único que vai cortar é esse aqui no meio. O resto é só marcação de furos que nós vamos ter depois. Lembra que eu falei para vocês? A primeira coisa é o 25 de cima para baixo que eu preciso da cota. Eu vou fazer a marcação desse furo aqui, que também é o 24. Toda essa marcação eu não expliquei para vocês antes, mas além da parametrização, isso aqui é uma modelagem de esqueleto, onde nós vamos determinando como a montagem vai ser feita a partir de um esqueleto do que ela vai ser. Então, eu imagino a peça em 3D e vou fazendo marcações, eu vou colocando isso no espaço e vou amarrando essas marcações entre si. Então, esse furo aqui de 46 que eu tenho, 36 o furo no meio e 46 o primitivo na volta. Então, como que funciona? Então, essa marcação aqui é o 36. E nós temos aqui em volta também o 46 aqui. Que talvez poderia ser interessante fazer, mas aí tem vários truques, seria traçar os 45 graus. Eu vou colocar só uma linha aqui para dizer que são os furos espaçados a 45 graus. Eu vou fazer essa marcação aqui só de um, mas também não precisaria fazer nesse esboço, poderia fazer depois. Eu posso fazer isso de diversas maneiras. Então aqui tem a linha. Opa, peguei um ponto sem querer. Marquei os 45 graus também. Então, com isso, vejam só, eu pensei toda a lógica de construção da peça. Eu enxergo quase todas as cotas. Qual vai ser o problema? Eu vou chamar aqui de perfil recortes lateral. O problema principal é que à medida que eu vou fazendo a extrusão, esses esboços são absorvidos. E eles somem e às vezes eu não entendo nem a lógica da construção. Eu também vou ensinar vocês a reparar esse tipo de situação. Eu vou ensinar vocês como pensar, como contornar isso, como pensar a peça de uma forma mais inteligente para evitar isso. Então, o que acontece? Toda peça está marcada, seja pelo alturas, seja pelo perfil superior, seja pelo interno aqui, seja pelo recortes, está tudo marcado. Ele todo descreve como minha peça vai ser. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse triângulo aqui e vou fazer uma extrusão.
Só que eu não vou determinar uma altura. Porque aquele perfil, aquele esboço de alturas, ele me ajuda nisso. Eu só dou um duplo clique aqui no final da linha, ele automaticamente já muda a minha extrusão para até o ponto. Então, se eu clico fora, eu posso usar o D para concluir. Um pouco para cima aqui, eu tenho esse perfil aqui. Eu vou dar um S e vou dar um corte extrudado. Vou inverter o lado para cima e vou dizer que ele é passante. Clico fora, dou um D e OK. Também poderia dizer que é aquele ponto ali em cima, mas não precisei. Agora, por exemplo, o que eu me preocupo? Eu vou utilizar essa face que eu tenho aqui e vou fazer um corte extrudado para dentro, passante. Porque não importa o que eu fizer, eu vou sempre ter esse corte nas 6 faces que eu copiar. Ok? Também está marcado. O que pode atrapalhar muito? Porque à medida que eu vou absorvendo os esboços, eles vão ficando aqui dentro das extrusões e isso pode não ajudar vocês num primeiro momento. Então, o que eu recomendo fazer? Nós já temos 15 minutos de vídeo. É agora que a coisa começa a pegar preço. Nós pensamos em mudar a exibição da árvore para que ela seja uma árvore planificada. O Inventor, por exemplo, por padrão, ele é plano. O Fusion 360, por padrão, ele é plano. O Onshape, por padrão, ele é plano. O SolidWorks ele passou a ter a possibilidade de ser plano há alguns anos. Porque não importa se isso for absorvido ou não. Ele mostra os esboços como eles foram criados realmente. Isso me ajuda muitas vezes a entender como uma peça foi pensada. O alturas, por enquanto, não vou usar, então eu posso... Vou até deixar o esboço ali. Eu vou pegar todos os meus esboços criados e deixar eles visíveis, por enquanto, para me ajudar. Todos eles estão aqui. Quando eu for fazer a cópia, seria legal que já tivesse aqueles furos na parte frontal. Eu teria esse furo aqui de baixo, que ele vem até uma certa profundidade. Esse furo aqui em cima e as suas cópias aqui na volta. E também aqui embaixo eu tenho esse furo aqui, olha, eu tenho esse furo aqui que encaixa, deixa eu mostrar para vocês. Esse furo de 4 milímetros de diâmetro com 8 de profundidade que encaixa naquele que vem da frente. Isso aqui é realmente para formar um canal, que ele encaixa os dois furos. Então, se eu trago isso, também ele tem um primitivo de 40, a primeira coisa que eu tenho que fazer é editar esse esboço aqui. E vou botar esse primitivo de 40 para ele marcar também. A forma como nós criamos fica muito mais fácil ir e voltar, ir e voltar. Esqueci. Cara, eu realmente esqueci esse furo ali. Então eu volto na primeira construção, edito o esboço e vou botar aqui o diâmetro de 40. Só que ele também é uma linha de construção. Porque quando eu fizer os 6 lados, ele já leva esse furo. Eu não vou ter na cópia os furos que são nos cantos. E também não vou ter o filete. Mas tudo que eu puder levar, eu vou levar para fazer a cópia. Então vejam só. Eu marquei aqui embaixo também essa intersecção. Para vocês verem, olha, eu estou com os esboços ligados. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um assistente de perfuração. Eu vou utilizar um furo liso, diâmetro 4 e profundidade 8. Olha, tamanho de broca, é um furo liso, ISO, tamanho de broca, diâmetro 4, profundidade cega, 8. Então, quando eu for fazer a posição aqui nessa face, eu vou clicar em qualquer lugar e vou pegar o ponto e os dois esboços, o esboço que eu deixei visível. Eu deixei ele visível daquela forma
para eu poder voltar a qualquer momento e utilizar ele para outras coisas, como assistente de perfuração. Agora eu peguei o ponto e as duas linhas que estão aparecendo aqui em cima, olha, até vamos ver um pouco, peguei o ponto e essas duas linhas e digo que eles se interseccionam. Então ele trava ali. Agora eu observo que eu tenho aqui um outro carinha com uma outra profundidade que eu tenho que pegar e vir até ali embaixo. Então, para isso, daí eu tenho que enxergar essa vista aqui, que tem essa profundidade de 36, e fazer o furo ir até lá. Então, como que funciona isso? Eu vou vir aqui nessa face, vou chamar o assistente de perfuração, selecionar a face antes de chamar o assistente de perfuração, indica que eu estou ficando velho. Hoje não é mais uma coisa necessária. Eu vou tentar a profundidade 36 milímetros. Tenho aqui a face. Eu vou marcar exatamente esse ponto que eu tinha pré-desenhado lá na marcação daquela face e tinha sumido. Por isso que eu liguei o esboço de novo. Então vou dar um OK para concluir. E está aqui também o nosso carinha. O que nós temos aqui também agora no caso? Eu teria que colocar aqui em cima esse furo roscado aqui e fazer a cópia. Essa cópia dele, ela pode se tornar meio embaçada, mas nós só temos que entender que isso ali se trata de um furo. Deixa eu achar. Um furo M6 passante. Essa contagem de 22 eu não me lembro por que ele bota 22, mas tudo bem. É um furo M6 passante nessa face aqui. Então, o que eu faço? Eu vou selecionar essa face aqui, chamar o furo roscado. Ele é um furo ISO, furo tipo roscado, M6. E ele vai ser passante. Até que eu disse o diâmetro, especifiquei a norma, especifiquei o diâmetro, especifiquei um monte de coisa. Quando eu for colocar as posições dele, olha só, eu peguei uma cota apenas, marquei um ponto e vou dar um concluir. Eu não preciso me preocupar com quem está atrás ou não, porque não tem ninguém. Eu não preciso me preocupar com consequências do que vai acontecer lá atrás. Mas observe que eu pensei na peça como se ela fosse inteira, porque esse primeiro esboço ele considera como se a peça realmente fosse inteira. Se eu quiser, depois eu mostro outros potenciais de alteração para a peça. Então aqui eu sei que eu tenho 4 furos iguais. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no padrão circular. A direção de cópia vai ser essa face aqui. E eu vou copiar esse recurso aqui do furo, apenas o furo roscado. E ele é um furo roscado que vai ter 4 cópias. Até aí, tudo bem. Eu não vou utilizar o padrão de geometria, vou utilizar o recurso que eu vou copiar mesmo. E vou concluir. Em inglês a gente usaria a expressão so far so good. Até então, tudo bem. Até agora, tudo bem. Eu vou tirando alguns esboços que eu tenho certeza que eu não vou mais utilizar. Eu vou ocultar esse aqui, que é o perfil recortes lateral. Vou ocultar esse aqui, que eu também não vou mais utilizar. E agora eu vou trabalhar uma coisa. Eu tenho que gerar todo o restante da minha peça para daí colocar a furação. A maldade é que eu vou fazer 2 padrões. E é isso que você tem que entender. Eu vou fazer aqui em cima um padrão circular. Só que não vão ser 6 lados. Eu vou utilizar esse eixo, a linha das alturas que eu tinha marcado como eixo. Por isso que ela estava ali. Só que não são 4 lados que eu vou utilizar. E não são 6. Eu vou dar um igual. E vou procurar aqui nas variáveis globais, como só tenho o valor, não preciso colocar entre aspas. Eu vou clicar sobre o valor lados. E eu também não vou procurar os recursos na árvore para fazer a cópia. Eu vou pegar o corpo inteiro. Esse conceito eu vou mostrar para vocês mais adiante no SolidWorks. Eu vou pegar o corpo inteiro e vai ser essa entidade aqui. E ele inclusive tenta pegar, ele como se botasse uma montagem ali, ele vai pegar
e vai encaixar para vocês. Então, eu vou pegar esse carinha, ele tem uma opção que ele tenta fazer o mesclar entidades. Opa, ele não fez? Deveria ter opção de corpos e mesclar. Ele não está mesclando os corpos, então não vou poder fazer por corpos. Eu vou ter que fazer por... Eu vou ter que fazer por recursos. Selecionar todo mundo na árvore, que no Cati eu faço assim. Estou selecionando todo mundo na árvore para copiar. Selecionei todo mundo na árvore, não vou fazer por corpos, que no corpus ele marcou essa divisão aqui. E vou dizer que eu vou fazer um padrão de geometria, porque daí eu vou copiar as geometrias deles e não a peça inteira. Ah, agora sim. Ele copiou as geometrias e não processa que corta furo sobre furo. Padrão de geometria eu prometo para vocês que explico isso num outro momento, tal qual eu estou explicando algumas coisas de equação. Mas por enquanto é tudo que vocês precisam saber. Então, uma vez que eu tenho essas entidades aqui, eu me preocupo agora com os outros furos. Eu tenho a marcação do furo de 102 aqui na ponta. Eu tenho marcação de 102, eu tenho um furo que vai ser ali, olha, um M6 profundidade 12, então um M6 profundidade normal e um M6 passante. Então são só essas duas coisas que eu tenho que me preocupar. O M6 passante e o M6 normal e também um filete de 5 aqui. Essa preocupação, como que eu resolvo? Já estamos em 20 minutos. Aqui em cima, eu vou criar meu furo, mas ele está marcado lá embaixo, é isso que eu preciso que vocês se lembrem. Eu selecionei a face, vou chamar o assistente de perfuração no S. Eu vou ter um furo roscado, M6, não vai ser passante, vai ser cego, porque daí ele automaticamente faz o pré-furo e o furo em tamanhos de norma. Eu vou dar um Ctrl 8, quando vocês forem observar, ele marca bem certinho a minha linha do primitivo da alocação dos furos e marca também a quina que está ligada. Quando eu fiz daquela forma foi para justamente facilitar agora, porque todo cárter me dava a ideia que teria esse tipo de situação aqui que vocês estão vendo. O que nós temos aqui embaixo também? Eu vou ter um outro furo roscado passante aqui nesse outro primitivo. Tá com cara de que é nesse primitivo ali. Tomara que seja. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa face. Não é naquele. Não é naquele. Tá faltando o primitivo ali de baixo. Olha só. Cadê esse primitivo aqui de 78? Ou eu não fiz o de 90? Ou eu não botei o de 78 ou eu não botei o de 90. Eu vou editar esse esboço aqui. Olha só toda a sorte de ter colocado tudo. Olha, esse 90 aqui, ele é 78. Para ter a marcação dele ali embaixo, vou dar um D e vou sair. E vou ter a opção ali de selecionar essa entidade para fazer um furo passante. Então, como que vai funcionar? Vai ser um assistente de perfuração passante, onde eu vou ter essa face aqui para selecionar. E eu vou pegar o ponto e as duas linhas visíveis aqui para botar eles na intersecção. E agora, só que uma vez que ele está passante, eu não me preocupo mais com a profundidade dele. Aqui bem bonito ele também. O que eu preciso fazer agora é me preocupar com a cópia, mas eu também já coloco o filete de 5 aqui também. Porque quando eu for fazer a cópia, eu não preciso selecionar todas as arestas, eu vou parametrizar a existência desse filete. Ele é de 5. Vai ser uma outra cópia. Agora eu já posso ocultar essa marcação aqui. Vai ser uma outra cópia, onde eu vou copiar então esses dois furos que são recursos separados.
Vou copiar os dois furos, vamos lá fazer um padrão circular. A direção é esse eixo que está aqui no meio da peça. E o recurso vai ser essa face, esse furo, esse outro furo e o filete. Eu vou utilizar padrão de geometria porque senão ele se perde na construção, porque eu vou copiando a face do filete e a face do furo. Uma coisa semelhante ao que eu tentei fazer antes. Tem diferença entre copiar o recurso e copiar a geometria. Eu seleciono o recurso para copiar a geometria que ele gera, é isso que eu estou fazendo. E a quantidade de lados, de novo, eu vou utilizar a variável global lados. E assim nasce todo o meu cárter. Então, qual foi a vantagem de ter feito daquela forma como eu construí? Observe que eu tenho aqui na pasta equações, que sempre esteve ali na árvore, a partir do momento que eu tenho um parâmetro, e eu vou dizer que eu vou ter 5 lados. Eu espero que ele gere uma geometria que ele consiga processar. Eu dei um OK. E ele automaticamente processou todas as minhas alterações. Com 5 lados. Ele cria uma outra peça que seja bem condizente com o que eu precisava. Vamos mudar de novo aqui, olha, gerenciar equações. 6 lados. Botar... Vamos ver se 8 lados dá. 4 lados vai dar com certeza, mas 8 lados eu não sei por causa dos furos ali na marcação. Olha só, deu direitinho, cara. Mais ou menos, mas tá, vocês entenderam. A maldade como um todo é entender que nós construímos a peça marcando e marcando porque ela tinha uma história para ser contada. E a partir dessa história nós fomos alterando. E isso vai fazer diferença depois na montagem, que nem vocês viram em uma montagem extremamente simples ontem. Então eu vou concluir ela aqui, deixar com 6 lados e falta só o furo ali embaixo. Esse furo é diâmetro 14, é 28, profundidade 8, 14 total. Esse furo ele é só para colocar um rolamento. Então, para ter essa posição dele, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a face, vou chamar o assistente de perfuração. Eu não canso de selecionar a face, não é mais obrigatório. Só que eu vou utilizar esse furo personalizado. Essa dimensão, uma vez que ele é para um rolamento, não é para um fixador, não é para um parafuso, tem que botar ela na mão. Então, vou ter que utilizar um counterboard, que daí ele invariavelmente vai ser passante. O diâmetro menor vai ser 14. O diâmetro maior vai ser 28. E a profundidade dele vai ser 8. Nessa face aqui eu vou colocar e vou arrastar e soltar sobre a origem. Se não me ajudar a origem, então eu dou um Ctrl 8 ou seleciono uma intersecção desse ponto com a linha. Opções vocês têm, entendeu? Por isso que nós criamos daquela forma. Mas então a nossa peça do cárter, ela vem aqui e ela é concluída dessa forma. Ela é uma peça que surge com toda uma lógica de parametrização para vocês. Todos os perfis, quem controla a peça, na prática são esses perfis que estão aqui. E uma dica para quem for detalhar. Deixe eles visíveis aqui na montagem, deixa tudo isso aqui visível na peça quando for começar o desenho. Porque daí senão ele não vai pegar a marcação das alturas. Façam como vocês quiserem, é só uma dica. Porque daí como alturas em nenhum momento ele foi absorvido, ele não vai puxar no itens do modelo, então vocês têm que deixar visível. Tá, mas eu posso um outro dia fazer um vídeo de detalhamento disso. Que é um detalhamento que fica muito fácil de fazer. Com isso aqui criado, então, essa peça criada, nós fizemos ela em pouco mais de meia hora, mas eu fui fazendo conversando com vocês. O fato de eu ter colocado essa peça absorvida na árvore não quer dizer que as outras vão ficar absorvidas. Cada peça tem sua história. Eu vou colocar aqui para vocês uma coisa para verem. Como eu vou colocar aqui, olha, o código dela vai ser 19. Vai ser o cárter. E as dimensões que eu vou colocar, eu vou pegar aqui, olha, no meu esboço. Vai ser o 106 por 106, porque é uma peça
Na verdade não é 106 por 106, mas faz de conta como se fosse 106 por 106. Tá, vou botar 106 por 106 pela profundidade que está no alturas de 56. Então ali a gente foi pegando todas as dimensões para colocar na peça. O material que eu vou utilizar, vou salvar as aplicações de material aqui que eu coloquei, as propriedades que eu botei, e o material que eu vou botar vai ser um aço 1020 também na peça. Então com isso, uma vez que eu tenho um template todo bacanudo, ele já calcula inclusive o peso que minha peça vai ter ali. Ah, faltam alguns detalhes, como um filete aqui, mas eu não vou botar isso agora. Eu boto nisso depois, num outro momento para vocês. O que era para vocês aprenderem nessa peça, que era o conceito da parametrização, ele já foi muito bem passado. E eu vou reforçar o conceito da parametrização aqui, nessa outra peça com vocês. Porque se as duas peças, elas são agrupadas juntos, eu tenho que fazer elas nascerem o máximo possível com a mesma ideia. Aqui é até meio simples fazer. Eu já mostro para vocês. Eu vou abrir o cárter, por mais assustador que seja. Isso não é aquele caso que eu contei uma vez para vocês de uma empresa que o cara pegou um eixo árvore, salvou como e fez uma chaveta. Isso aqui é um caso mais simples, porque eu tenho a lógica de construção dela se resolve praticamente aqui no primeiro esboço. Então, como não tem ela inserida em lugar nenhum, é fácil dar um salvar como e dizer que ela é a gacheta. Gacheta do cárter. Desculpa pela voz arranhada agora. Eu não preciso desse plano. Então isso já me deleta um monte de coisa. Caramba. Eu não preciso desse corte, eu não preciso disso aqui. Eu não preciso desse outro plano aqui. Então vai me deletar um monte de coisa. Eu não preciso desses dois furos aqui também. Sim. Por mais estranho que seja, eu estou criando aqui 20 gacheta. A lógica é que tem que saber que é uma gacheta que vai ali encaixada. Então nós temos que trazer essa lógica para cá, para que ele se encaixe perfeitamente. Então, como que isso vai funcionar? Vejam só, eu tenho a equação ali e eu vou transformar um desses furos que são só pré-marcados. Vou pegar aqui o 90, que ele encaixa lá realmente 90. Vou transformar esse 78 no de 90. Só que ele vai ser sólido, ele não vai ser... porque ele vai cortar isso na peça. Eu não preciso fazer o aparar aqui no esboço. E só que eu não preciso dessa marcação pequena aqui também. Os errinhos vão continuar, porque as equações sumiram. O que aconteceu? Um monte de coisa que foi criado com as equações, eles sumiram daqui e eu posso deletar na pasta equações. Posso deletar os parâmetros que ele precisou. Ele só vai ficar com ângulo lá no esboço, por enquanto, a única equação válida. Só que no alturas eu tinha a marcação de 11. Eu posso apagar ela, uma vez que eu não vou utilizar isso. E essa altura de 56 é a profundidade da peça ali, que é 2 milímetros. Então eu vou sair do esboço, vou dar um D. E está aqui quase toda a peça completa. O que eu preciso fazer agora é mudar a lógica de seleção para fazer a minha extrusão. Porque eu não vou extrudar ele sólido ali fechado. Eu vou mudar para que não seja o perfil superior completo. Eu vou pegar aqui essa parte da fatia que eu quero extrudar. E o que eu vou fazer agora de novo? Eu vou fazer um padrão circular. Eu não precisei desenhar nada, eu só fui utilizando ali. Fazer um padrão circular desse recurso aqui. Sendo que em vez de ser 6, vai ser igual a variável lados.
porque ele também vai utilizar essa lógica ali. Como eu já tenho o pré-furo marcado ali, eu utilizei aquela lógica da marcação, eu vou continuar a partir daqui. Vocês vão se matar de rir quando eu fizer a próxima peça. Porque é uma lógica de pegar assim, olha, saber, cara, quem é que encaixa aqui? Eu não posso fazer uma peça que encaixe com a outra com lógicas totalmente diferentes. Eu tenho que fazer um ser mais coerente com o outro possível. Então, vejam só. Eu vou pegar essa face aqui, vou chamar o acidente de perfuração. Não marquei a face, mas faz de conta que marquei. Vai ser um furo liso. Ele vai dizer aqui de quanto que é. De 7. Vai ser um furo liso. Tamanho de broca. Diâmetro 7. Passante. Vou marcar essa face aqui. Esse ponto e essa aresta ali. E vou dar um OK. Até a remarcação das posições do furo já estavam prontas. O que eu preciso fazer agora é só botar também um filete de 5, uma vez que é a mesma lógica. Vão se matar de rir quando eu fizer a próxima peça. Filete de 5. E for fazer agora o padrão para copiar tudo ele. Observem que ele já atualizou inclusive o campo propriedades com aquela altura que eu baixei de 56 para 2. Agora, quando eu for fazer o próximo padrão, que é o padrão circular aqui, eu vou copiar só o furo. A direção vem a partir desse eixo aqui no meio. A linha lá do meu amigo ali, do plano da altura. Eu vou copiar o furo e vou copiar o filete. E eu vou copiar a geometria deles. E a quantidade deles vai ser igual ao lados. E assim eu concluí a cacheta do Carter. Porque as duas peças que se encaixam têm uma lógica muito parecida. E a propriedade personalizada também veio. Agora vem o que vocês vão me matar quando descobrirem como que funciona. Aqui nós temos a tampa do Carter. A tampa do Carter tem o lado sextavado dela, que vocês podem ver aqui na vista superior. Mas também tem a parte dela e diferente. Ela tem essa parte que é cilíndrica aqui no meio. Olha, toda essa região cilíndrica aqui que ela tem uma outra lógica. Então eu misturo extrusão e revolução na mesma peça. Eu vou marcar aqui, olha, essas alturas. Eu tenho a altura total da peça, que é 8 milímetros ali no caso. 8? Não, 14 milímetros ali a altura total da peça. Eu tenho um pouquinho para baixo. Eu tenho espessura de 4 milímetros. Na verdade, eu tenho 10 e tenho 6. Mas eu já mostro para vocês como que isso vai funcionar. Toda essa lógica da peça. Ah, agora eu preciso também me tocar como é que eu vou fazer isso. Mas enxergar essas marcações de altura mudam completamente com uma peça construída. Primeira coisa, deixa eu ver se eu consigo botar o perfil da altura antes aqui. Ah, consigo. Ah, moleque. Eu dou um Ctrl Z. E vou salvar isso aqui com a gacheta do Carter. O nome dessa peça nova que eu estou criando é a tampa do Carter. Observe que ela tem a lógica de encaixe do sextavado e mais um perfil que é cilíndrico ali dentro. E o final aqui do sextavado, da tampa, ele alinha aqui perfeitamente com o que vem em cima. Manter esse alinhamento, essas profundidades iguais, dão toda uma maturidade para a nossa peça. Vocês precisam enxergar isso também. Nós temos ali a altura 14 total da peça, que em vez de ter 2, então é 14. Nós temos o 10, que é até onde vai, e o 6, que é a profundidade ali. Caramba!
Então eu vou salvar isso aqui como, aproveitar que não tem arquivo de desenho, não tem nada. Eu vou salvar isso aqui como 21 tampa do cárter. Não acredito que eu fiz errado ali antes a denominação. Tá. Tampa do cárter. E antes ali tava 21 gacheta. Não acredito que eu preenchi errado. Tá, vamos lá. Vamos para frente, olhando para frente e vamos continuando. 21 tampa do cárter. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, o alturas vai ser a primeira coisa da peça. Eu sei que a peça como um todo, ela tem que ter uma altura de 14. Então de cima até ali a parte de baixo, eu tenho a altura de 11. De 10, desculpa. Essa altura de 10 tem uma lógica na construção da peça. Tá tudo bem e tá aqui, tá tudo certo. E aí tá tudo bem, porque ela tem uma outra lógica. Eu só estou pegando os esqueletos e reaproveitando, porque vocês vão vendo que os recursos depois do 3D são totalmente diferentes. E eu vou marcar agora aqui também os 6, não posso pegar o meio ali, eu vou marcar uma outra altura, que é o 6. E esse esboço tem que ficar ligado para me ajudar. Aqui o 6 também marcado. Então eu vou sair do esboço e está tudo aqui. Ele fez dessa forma, primeiro, porque eu preciso de um plano, porque essa parte que é da tampa, ele começa um pouquinho para cima. Ele não começa mais na origem do 14, ele começa deslocado para cima. E essa lógica que eu tenho que fazer para reaproveitar aquele esboço, senão eu não reaproveito nada. Senão eu não vou reaproveitar nada. Eu tenho que criar um plano que seja paralelo ao superior e coincidente a esse ponto ali. Então eu peguei o superior, dei um S, chamei o comando plano. E eu digo que ele é coincidente com esse ponto aqui também. Então ele existe essa marcação ali um pouquinho para cima da origem para ficar fora da origem. Agora, esse perfil que estava lá embaixo, eu tenho um comando do SolidWorks que me ajuda a trocar isso. Eu venho aqui, edito o perfil do esboço. Opa, desculpa. Eu tenho um comando que eu pego aqui, eu edito o plano do esboço. Porque ele não mais é no plano superior, ele está nesse plano um pouquinho para cima. Eu estou mudando a árvore, eu estou descendo a árvore e estou mudando. Olha, agora é aqui. Vou descendo mais, ele vai reconstruindo com essa barra. Vocês viram naquela peça que eu mostro lá na terceira, quarta aula, criação de planos, eu começo a brincar com vocês na árvore. Aqui eu estou brincando de novo. Eu estou jogando a árvore numa lógica de construção. E a partir desse momento que eu subi, desci esse carinha, eu não quero mais esse carinha aqui sólido. Observem isso, olha. Eu não quero mais esse carinha aqui sólido. Eu vou transformar ele em construção. E eu posso mudar a profundidade dele agora, que não é mais até lá em cima. Eu posso pegar outro ponto, que vai ser esse carinha aqui. Ele já vai me dando outro resultado na minha peça. É a mesma peça, com a mesma profundidade agora. Olha, está em 4 milímetros aqui mantida. Mas ele tem o raio de 5, tem o primitivo de 102. E quando eu fizer isso agora de descer, está todo ele já reconstruído para atender essa lógica. Eu saí da gacheta para fazer a tampa. Eu não criei recursos sólidos a mais. Eu só fui editando os esboços e descendo a árvore. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho alturas marcado. Eu preciso daquele meu perfil revolucionado. Aquele meu perfil revolucionado, ele nasce a partir do plano frontal.
E foi o mesmo plano que eu criei o Alturas. Eu não vou editar no Alturas direto, porque senão pode dar uma confusão muito grande. O Alturas ele tem uma lógica muito importante. Eu tenho aqui a base de 46. Eu faço até aqui, olha, 90. Eu tenho o 80 e o 38. Bem mais simples do que parecia inicialmente. Então, como que funciona? A partir desse carinha aqui de baixo, na origem, marcado, linha aqui em cima, vou marcando as linhas. Marquei os pontos. Vou fechar aqui embaixo também. Já está toda a minha peça concluída. O que eu sei, olha só. Quando eu peguei e deixei o alturas por baixo, eu tenho que garantir que isso aqui, quando ele revolucione, ele fique coplanar com aquilo que eu já estudei. E olha só, eu estou fazendo isso aqui antes de ter criado aquela opção do sextavado. Eu vou pegar essa linha e esse ponto e digo que eles são coincidentes. Essa linha e o ponto também que a extrusão sextavado começa aqui. Essa linha horizontal e esse ponto também são coincidentes. Esses dois de cima, eles são colineares e horizontais. Então aqui eu já tenho quase toda a peça criada. Por último, eu tenho que fazer esse perfil revolucionado e botar os diâmetros. Mas as profundidades, elas foram determinadas lá por aquele carinha do alturas. O alturas que eu determinei e capturei na primeira peça, ele veio me ajudando até agora. Ah, caramba, eu estou editando o esboço alturas e disse para vocês que não ia editar, é isso mesmo? Não, tá aqui, eu estou criando um esboço novo. Então nós temos diâmetro de 46, 38, 80 e 90. Onde o 46, não, 38 aqui em cima. Quarenta e seis, noventa e 80. Nós temos todos os perfis marcados e as alturas elas foram determinadas pela altura. E observem aqui que eu vou chamar de perfil cilíndrico ele. Ah, meu Deus, apertei no F1. Perfil cilíndrico. A partir do momento que eu fizer revolução, você tem que lembrar que, olha só, a extrusão ela começou exatamente nessa marcação aqui. E foi a lógica que eu construí a peça. E agora, se eu quiser fazer tanto aqui em cima como aqui embaixo, tanto faz onde eu vou construir a minha revolução. Eu vou dar um S e chamar o perfil revolucionado aqui. E ele automaticamente já me marca todo mundo na minha peça. Posso ocultar. E vou descendo a árvore e tá todo mundo feito. Ah, caramba. Ele se perdeu aqui no padrão. E ele se perdeu. Vou copiar o recurso, né? Então, a geometria. Feito. Ele se atualizou, porque eu tinha copiado o recurso e a geometria, só que a geometria ela é inválida agora na cópia. Não tem problema. Aqui toda a minha peça criada. Só falta os filetes e o furo. O furo, no caso, ele tem a mesma dimensão do outro, porque é para alocar o mesmo rolamento, olha só. 28, profundidade 8, bastante. Se vocês quiserem ver um truque bem bacana que dá para fazer, mas como ele tem um furo que ele é bem personalizado, uma coisa que eu posso ensinar vocês a fazer e pouca gente vai explicar isso para vocês mesmo, eu posso abrir o cárter aqui. Ele é um furo que tem muita dimensão, ele é um furo personalizado, ele não é um furo normatizado.
Eu vim aqui nele, olha, dei um Ctrl C nesse furo, selecionei a face cilíndrica ali, ou venho aqui na árvore e dei um Ctrl C. Quando eu der um Ctrl V, vai dar um erro. Vai dar, tá? Não se preocupe. Ele não vai perder algum alinhamento. Eu vou excluir a relação de coincidência, porque ele não consegue achar isso. Então eu vou editar o furo, eu excluí a coincidência no colar e vou editar a posição arrastando só aqui no meio, dando um ESC e arrastando só aqui no meio. Dei um ESC e arrastando no meio. E com isso, eu criei minha tampa do cárter. Também não vou colocar os filetes, porque esse vídeo está bem longo, assim. Mas com isso vocês viram a mesma lógica de construção lá do outro. Olha só, que tinha equação de 6 lados. Eu vou transformar em 8 ou 9 lados. Aqui vai suportar 9 porque é uma peça mais simples. Eu vou transformar a mesma peça numa outra coisa e ele consegue alterar isso de uma forma bem mais bacana. Então, esse tipo de posicionamento que vocês estão vendo aqui é que constrói a peça como um todo. Salvei aqui, dei a construção. Está pronto. Então, planejar evita de fazer aquela situação do eixo virar uma chaveta. Eu só peguei as marcações, o resto tudo era diferente. Era uma peça que não tinha como ser muito diferente disso aqui que a gente fez. Eu só simplifiquei a construção dela. Então, é isso. Para vocês verem, então, essa gravação foi muito mais focada em marcação de esboço, equações, planejamento, reordenação de árvore, parametrização. Gente, isso é totalmente diferente. E numa situação prática mesmo. Eu posso procurar, se alguém me pedir, o vídeo original da pessoa construindo essa peça, não tem nada a ver com isso, tá bom? Eu me coloco à disposição de vocês. Tentem estudar esse esboço aqui, olha, do perfil cilíndrico e entender por que eu amarrei com a situação do perfil a alturas, do esboço a altura. Estudem isso um pouco mais. Esse tipo de situação muda a forma como vocês utilizam o SolidWorks para sempre, tá bom? Então é isso e até a próxima!